Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de inglês para concursos. Vamos falar hoje de gramática, né? Um assunto importante para a prova, né? Consta de todo e qualquer edital e vamos, enfim, trabalhar, não é isso? Então vamos aqui, voz ativa, voz passiva. Bom, já começamos direto assim com um quadro que é para você visualizar rapidamente o que acontece, né? De uma voz para outra. Perceba aqui, ó, acompanhe comigo, ó. Da voz ativa, que é a predominante no texto, ok? Para a voz passiva, obviamente não é predominante no texto, mas que ocorre muito em questões, tá? Então, dessa voz para essa daqui, nós temos a inclusão de um verbo. Em geral, esse verbo aqui, tá? É o be, é o verbo ser e estar, não é isso? E, obviamente, da voz passiva para a voz ativa, nós temos a supressão desse be. Então, vai be a mais para a voz passiva e tira a be da voz passiva para a voz ativa. Perceba também, outro detalhe importante, que é o seguinte. Aqui na voz passiva, olha, nós temos essa construção passiva aqui, tá? Uma construção. Isso é uma fórmula, né, gente? Tá? Não é que não possa haver uma outra construção, como eu falei. Veja que eu falei, o be é o verbo mais comum na construção passiva, tá? Tudo bem? Mas o que nós temos aqui na voz passiva, então? O be, não é isso? Mais um particípio passado, tudo bem? Ou seja, sempre que for voz passiva, predominantemente nós temos o be mais um particípio passado. Tranquilo? Vamos ver como é que isso funciona na prática. O que vocês têm que saber? Vou mostrar no próximo slide, tá? Vamos aqui. Antes de passar para o exercício, né? Vamos ver aqui, de modo bem mecânico, o que acontece da voz ativa para a voz passiva. Bom, da voz ativa para a voz passiva, como eu falei, né? O que vai entrar aí? O verbo be, né? Então, mais o be. E veja o que acontece aqui. Isso aqui é só para você seguir um roteiro, tudo bem? A gente vai aplicar isso aqui nas frases, algumas frases que eu separei. O verbo be toma o lugar do verbo principal. Então, veja, eu estou falando do verbo principal, ok? Então, entrou o be? Entrou. No lugar de quem? Do verbo principal. E aí, ele vai assumir o quê? O tempo do verbo principal ou a forma do verbo principal. Tudo bem? Ou o tempo ou a forma. Guardou? Então, entrou o be no lugar do principal, vai assumir o tempo do verbo principal ou a forma do verbo principal, ok? Depende de onde, né, da posição que o verbo principal ocupa, no caso, vamos imaginar uma locução verbal, tudo bem? Número 2. O verbo principal, que teve o seu lugar tomado pelo be no seu tempo ou forma, agora ele vai ser o quê? Deslocado para a direita e vai assumir uma forma, particípio passado, né? Só lembra daquelas três formas, né? Infinitivo, gerúndio, particípio passado. Né? O gerúndio também é chamado de particípio presente. A gente está falando de particípio passado, que é o que você conhece, né? Então vamos ver como é que isso acontece nas frases, tudo bem? Então alguns exemplos aqui que eu separei. Né? Eu poderia ter colocado já os tempos verbais, as frases completas aqui, mas a ideia é que a gente interage aqui, correto? Então olha aqui, ó. The employee cleans the windows, né? The employee cleans the windows, certo? Então, o empregado limpa as janelas, né? Veja que tem esse S aqui, né, indicando o tempo do verbo. O verbo está num presente, tá? Então, para que servem essas lacunas aqui? Para que servem melhor dizendo, esses parênteses, né? Sim, com as lacunas dentro, né? Para a gente completar com o tempo verbal, ok? Então, a gente vai fazendo isso junto. Então, veja, clean é um verbo só, cleans, né? Está em terceira pessoa, singular, tempo presente. Então, vamos dar um nome para esse tempo verbal, que é importante você saber. Então, você completa aí, ó, present simple. A palavra simple vem da ideia o quê? De uma palavra. Simples porque é uma palavra, ok? Então, present simple. Esse é o tempo desse verbo. Bom, quando eu digo o empregado limpa a janela, você bem percebe que o sujeito é ativo, concorda comigo? O empregado, ele mesmo que limpa as janelas. Nós estamos diante de uma voz o quê? Ativa, né? Vamos chamar de VA, tudo bem? VA. Não tem nem como eu pensar nessa frase aqui numa voz passiva, que eu não tenho a construção be, mas particípio passado, tranquilo? Então vamos continuar agora aqui. Como é que fica essa frase aqui em voz agora, o que a gente precisa? Voz passiva, né? Pensa na frase, ó, o empregado limpa as janelas. Então as janelas são limpas pelo empregado, de acordo? O que acontece aqui? Até na nossa fala aqui, ó, as janelas são limpas. Perceba, ó, na primeira aqui, ó, de novo, ó.
o empregado limpa as janelas. Quantos verbos? Um verbo. Agora, as janelas são limpas. Quantos verbos? 2 verbos, ok? Então, veja o que vai acontecer aqui. Eu preciso de um be no lugar desse verbo aqui, que é o principal, só tem ele, né, gente? Cleans tem que ser o principal. E esse cleans está no presente, então tem que pensar no verbo be no presente. Como é que fica? The windows, veja que é plural, então the windows are. E agora eu preciso o quê? Que esse verbo principal aqui, ele venha para cá e assuma que forma? Particípio passado. Tranquilo? Particípio passado. E qual vai ser o particípio, ou melhor, qual é o particípio passado de clean? Né? Cleaned. Cleaned. Ele é um verbo regular. Todas as frases a seguir, né, elas vão trazer o verbo clean. Para quê? Com um efeito mais didático. Tudo bem, gente? É mais fácil você guardar uma mesma ideia, uma mesma frase, obviamente mudando o seu tempo verbal, né? Mas é mais fácil você guardar o que eu estou querendo apresentar para vocês aqui. Não é o que está em volta, eu estou trabalhando com vocês aqui o verbo, a locução verbal. Tranquilo? Então, the windows are cleaned by the employee. Tá? Então, vamos fazer umas frases, depois vou mostrar para vocês como é que isso ocorre em prova. Porque não adianta só mostrar a gramática, né, gente? Tem que mostrar como ela acontece na prova. Número 2, veja aqui, ó. The employee is cleaning. Veja que eu tenho agora um verbo, 2 verbos, ok? Tenho 2 verbos aí. O empregado está limpando as janelas. Né? Que tempo é esse aqui? Bom, o tempo vai ser definido pelo verbo que introduz essa locução. Não é? Is está em que tempo? Passado, presente ou futuro? Presente. Então vamos lá. Present. Present. Perceba que após o verbo vem um outro verbo numa forma, né, gente? Está vendo esse ing aqui? Tudo bem? Nesse gerúndio aqui, né? Vamos falar assim na forma, né? No gerúndio. Então temos ing, né? Ok? Então veja o que vai acontecer aqui. Eu vou voltar um slide para você relembrar, tá? E eu já vou dar o nome para esse cleaning aqui. Olha só. Vamos apagar. Então vai vir assim, ó. A primeira parte nós fizemos, né? O verbo be tomou o lugar do verbo principal. Tomou lá, que como você percebe aqui, ó. Ainda vamos fazer, melhor dizendo, né, gente? Mas vamos só analisar aqui o verbo principal, tá? O verbo principal, ele vai ser deslocado para a direita. Agora, veja o seguinte, esse verbo principal aqui, que aparece no número 1 também, verbo principal, né? Ele assume um tempo ou forma. No caso dessa frase aqui, ele está assumindo uma forma, né? Uma forma verbal, ok? Uma forma verbal. Então, o be vai entrar, né, no lugar do verbo principal. Ok, vamos lá. O verbo principal é o is ou é o cleaning? Então você guarda assim, o verbo principal é sempre o último, tá bom, gente? Qual o verbo principal numa frase? É sempre o último da locução verbal. Tudo bem? Para não ter erro. Então, the employee is cleaning the windows. Nós demos nome ao primeiro, que é presente, vamos dar o nome ao segundo. Então, eu voltei lá, falei para vocês que o principal está assumindo uma forma. E essa forma é o gerúndio. E o gerúndio aqui com ing. Tem que entrar o be no lugar dele, não é isso? Tranquilo. Antes de continuarmos com a frase aqui embaixo, nós vamos dizer o seguinte, que o gerúndio, gente, expressa o quê? Uma ação em andamento. Se o verbo expressa uma ação, né, que é o caso de clean, limpar, limpando é uma ação em andamento, de acordo? Uma ação em progresso, uma ação em andamento. Então, nós chamamos em inglês isso aqui de present continuous, ok? Ok? Alguns também chamam esse tempo verbal de progressive, progressivo. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Que tempo verbal vocês estão vendo aqui nessa frase? Is cleaning. Bom, is está no presente. Cleaning é uma forma de um verbo. É um gerúndio. Gerúndio, ação em andamento. Ação em andamento, então você pensa na palavra contínuo, na palavra progressivo, ação em andamento, ação em progresso. Tá claro o nome do tempo verbal? Então, como é que vai ficar a frase aqui? The windows, o que acontece? O verbo principal é o nosso foco, né? Nossa ênfase aqui é nele, nesse verbo principal, clean, aqui, cleaning. O que acontece com esse is aqui, ó? O que acontece com esse is aqui? Ele tem que continuar, concorda, gente? Porque eu não vou alterar o tempo do verbo. O tempo do verbo vai ser mantido. The windows, mas pensando numa concordância agora, the windows are. The windows are, tudo bem? Eu tenho que continuar com o meu tempo, o quê? Present continuous, present progressive, de acordo? No lugar desse verbo cleaning aqui, aí sim, vou retomar o slide anterior, você vai ver que o verbo be vai assumir essa forma,
Que forma é essa aqui que vocês estão vendo? O gerúndio. Então, ele vai tomar para si esse ing. Então, você faz assim, você coloca o be aqui, pega esse ing daqui, gente, esse ing daqui, ó, e coloca aqui. Tranquilo? Vamos apagar esse monte de seta aqui. Ok? Então, tá vendo aqui, ó? Então, is cleaning are being. Eu mantive o quê? O tempo do verbo. Presente contínuo. Só que é um presente contínuo agora passivo, né, gente? Passivo. Então, are being não resolve. Eu preciso do verbo o quê? Principal. Então, perceba que esse verbo clean aqui, ó, esse clean vai ter que vir para cá. Então, vamos voltar aqui para o slide. O verbo principal é deslocado para a direita. Vamos para o nosso exercício. Para a direita, veja, posição 1, 2. Agora ele vai ocupar a posição 3. De acordo? Ele vem para cá, vamos lá de novo, para a direita e assume a forma particípio passado. Então, como é que vai aparecer aqui? Cleaned. Cleaned. Tá ok? Como é que fica a leitura, então, gente? As janelas estão sendo limpas pelo empregado. De acordo? Olha lá, o empregado está limpando as janelas, voz ativa, não é isso? O nosso VA, ok? E na voz passiva, as janelas estão sendo limpas pelo empregado, voz passiva. Tá claro? Tem algo bem mecânico. O que você percebeu no número 1? Você tem um verbo, olha aqui, ó, um verbo aqui, e na voz passiva você passa a ter o quê? 2. Né? Vamos trabalhar nesse aqui também. Is cleaning, você tem o quê? 1, 2, e passa a ter quantos agora? 1, 2, 3. Tá claro? Nós não estamos pensando em oração reduzida, sempre estamos pensando em oração desenvolvida, tá bom? Tranquilo? Então vamos adiante aí. Número 3, olha só, frase 3. O empregado limpou as janelas ontem, né? O empregado limpou as janelas ontem. Veja aqui que eu estou destacando de novo, é o verbo, a ênfase, né? Nesse verbo aqui. Veja que ele tem esse ED aqui, porque ele é um verbo regular, né, gente? Verbo regular vai ter essa terminação aí, ED, tá ok? ED. Não é que a gente acrescenta sempre ED, mas a terminação é ED, tá bom? Então, o empregado limpou as janelas ontem. Vamos dar o nome a esse tempo verbal aqui. Veja, está no passado, tá no passado, tá? Então, vamos lá, past, está no passado. Um verbo, não é não, pessoal? Então, past simple. Tranquilo, não é não? Past simple, tá aí. Cleaned, past simple. Como é que fica essa frase 3 aqui, que está em voz o quê? Ativa, concorda? Como é que eu sei que está em voz ativa? Lembra aí? Olha, não tem o be aqui, seguido do cleaned. Não tem o be aqui. Não tem um be aqui. Obviamente, então, né, nessa oração aqui desenvolvida, correto? Nós estamos diante de uma voz o quê? Ativa, tá? Então, quando nós passamos aqui ela para a voz passiva, que é o que nós queremos, pensa em português. Ó, o empregado limpou as janelas ontem. As janelas foram limpas pelo empregado ontem, de acordo? Então, nós vamos utilizar aqui o verbo be, né? O verbo be, como acordado ali. The windows. Agora, veja o seguinte, ó, o verbo be tem que entrar no lugar do verbo principal, de acordo? E o verbo principal, que é esse aqui que vocês estão vendo, clean, está no passado. Então, tem que entrar um verbo be neste lugar e assumir esse tempo passado. Então, pensa só. The windows were. Ah, por que não pode ser was? Vou colocar aqui do lado. Por que não pode ser was? Porque vai ser I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Como são the windows é they were, ok? Então, the windows were. O que eu preciso agora? Eu preciso que esse verbo principal venha para cá, deslocado à direita, né, para a direita aqui, e assuma que forma particípio passado. E tem um detalhe importante. Verbos regulares, eles têm o passado e o particípio passado terminados assim em ED, tá ok? Em ED. Então, você vai dizer assim, então quer dizer que esse verbo clean aqui que está nessa frase ativa já está no particípio passado? Não, veja o que eu disse. O verbo regular tem o seu passado simples e o seu particípio passado, ok? Com a mesma cara, tá? Então, cleaned, é assim que funciona. Tem um ED no passado e tem um ED no particípio. Então, como é que vai ficar aqui? The windows were cleaned. Tudo bem, gente? Were cleaned by an employee yesterday. Tranquilo? Então, as janelas foram limpas pelo empregado ontem. Vamos adiante? 4. Opa, detalhe rápido aqui. 4.
The employee was cleaning the windows. O empregado estava limpando as janelas. Aqui eu não estou preocupado. Se foi ontem, anteontem, porque tem que definir o tempo, tá? Ou durante que momento ontem, que durante o momento anteontem. Não. De novo, meu objeto aqui agora é pensar no tempo do verbo. Tranquilo, gente? Olha só. Was cleaning. Was, está em que tempo? Was aqui. Está no passado. Então escreva aí. Passado. Past. Esse cleaning aqui tem o ing, não tem, gente? Lembra do gerúndio, ing. Tudo bem? Que eu não vou discutir se é gerúndio, participo presente, tá? Vamos falar o gerúndio, que é uma palavra que todo mundo conhece, tá? Pra gente aqui vai ser diferente, prova de inglês não cobra isso, tá bom? Então, the employee was cleaning the windows, tá? Então, was está aqui, past, cleaning é um gerúndio. Gerúndio, você lembra o quê? Se for um verbo de ação, como é o caso, né? Ação em andamento, ação em progresso. Então, past o quê? Continuous. Continuous. Ok? Ou também chamado progressivo, progressive. De acordo, pessoal? Então, past continuous, past progressive, né? Então, como é que vai ficar essa frase que está em voz ativa, né? Passando ela para a voz o quê? Passiva. Vamos lá. Veja, eu tenho dois verbos aqui na ativa. Was cleaning, tenho dois. Vou passar a ter três, porque o que vai entrar agora vai ser um verbo be. E você vai falar, aí, professor, para aí que eu não entendi nada. Se já tem o was aqui, que é o passado do be, para que você vai colocar outro be? É a regra, gente. É assim que funciona, né? Como em português. Você vai dizer assim, ativo, olha só. O empregado estava limpando as janelas. As janelas estavam sendo limpas pelo empregado. Tudo bem? Mas um é estar, o outro é ser. Sim, mas em inglês, o be é ser e estar. Então, a gente não pode entrar, né, nessa confusão não, tá? Be é ser e estar. Então, olha só. The windows é plural. Esse was que está aqui, gente, ele vai continuar. A diferença é que nós temos que pensar na concordância. The employee was, the windows were. De acordo? Olha só, eu tenho que manter o meu tempo verbal, que é o passado contínuo. O meu passado está aqui, que é o were. Eu preciso agora do contínuo. Como é que vem o contínuo passivo? Nessa passiva, construção passiva aqui, nossa, não é? No lugar do cleaning, vou sublinhar o ing para você lembrar, né? Vamos ter então o verbo be com esse ing. Então fica being, were being. Ok? The windows were being. E esse verbo clean aqui, lembra? Ele tem que vir para cá, participe o passado. Were being cleaned. Estão pegando o ritmo aí? Ok? Desse jeito, sem complicação. As janelas estavam sendo limpas pelo empregado. Tranquilo? Beleza? Vamos adiante. Então você tem que guardar, tá, gente? Eu vou chegar mais para alguns slides para frente. Vou falar da necessidade de você sempre se atentar, sempre preste atenção ao tempo do verbo, sempre, ok? Sempre, é muito importante. Número 5. The employee has cleaned the windows, né? Esse é o tempo verbal aqui, para o qual temos que dar mais atenção, tá? Eu já vou explicar para vocês, inclusive trouxe uma questão de prova, para vocês entenderem, tudo bom? Bom, primeiro vamos dar os nome a esse tempo verbal. Nós temos o has, que está em que tempo? Presente, todos concordam? É presente. Present. Quem não lembra aí, pessoal? I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Ok? Então, tá no presente. E esse cleaned aqui, gente, ele não é tempo, porque o tempo está na frente, has, né? Ele é uma forma, ok? Nessa locução, então, uma forma verbal está dentro dessa construção, de acordo? Então, veja assim, veja comigo, ele não tem ing, tá vendo, gente? Ele não tem ing, ele tem um ed. Lembra que eu falei cleaned? Então, ou ele é passado simples, ou ele é participio passado, de acordo? Ou ele é passado simples, ou ele é participio passado. Ele não pode ser aqui um passado simples. Por quê? Eu pergunto a você. Simples, gente, porque antes desse cleaned tem um has. E o has já está dando para nós o tempo. Qual o nome desse tempo verbal? Present. Então, eu não posso falar present past. Concorda comigo? Então, esse cleaned não pode ser um passado simples. Então, por exclusão, ele é o quê? Um particípio passado. Tá? Um particípio passado. E você tem que lembrar do seguinte. Qual a noção de particípio passado? Pensa no verbo ativo como limpar, tá? Quando você fala cleaned, limpa, alguém fala assim para você, pergunta, a mesa está limpa? Sim, está limpa. Limpa. Concluiu o trabalho? Concluí. Concluído. Né? Enviou a carta? Sim, enviada. Então, concluído, enviado, limpo, tá ok? São construções o quê? Né? São formas particípio passado. Tudo bem?
Ou seja, ação concluída, ação finalizada, ação terminada. Eu não estou falando do tempo verbal, estou simplesmente falando para você com a noção de particípio passado. Tranquilo? Então esse é um particípio passado. Já expliquei para vocês por exclusão, né? Porque ele não é um passado simples, ele é um particípio passado. Sendo particípio passado, gente, a gente inventa uma historinha aqui para você, né, memorizar. Vai ficar assim, ó. Pensa só, particípio passado, ação concluída, ação encerrada, ação terminada, teve início, teve meio, teve fim, perfeito, perfeito, ok? Então vai ser um present perfect, ok? Tá certo? Só para você memorizar aí, tá? Então nós dizemos aqui que esse tempo aqui é o present perfect, present perfect. Esse tempo presente perfeito, ele tem uma implicação muito grande em prova, tá? Sempre que você olhar para ele, sempre, tá? Você vai lembrar dessa palavra, por favor, tá? Now. E se você lembra da palavra now, você vai lembrar também do tempo o quê? Presente. Present. Ok? Present. Que tempo? Presente. De novo, falou em presente perfeito. Você vai lembrar de que palavra? Now. O que é now? Agora. Agora, expressa que tempo? Presente. Tudo bem? Guarda isso por enquanto, só guarda isso. Presente perfeito. Agora, presente. Presente perfeito, now, agora presente, tá ok? Presente, tempo presente. Então, ok, vamos voltar para a nossa frase então. É daquela forma bem mecânica, né, que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Has cleaned, na voz ativa, não é verdade? Voz ativa. Eu preciso disso aqui agora na voz passiva. O que vai acontecer? Vai entrar o be, tudo bem? Vai entrar o be. O be entra no lugar de quem? Do has ou do cleaned? Bom, para responder você tem que saber qual é o verbo principal. E eu já disse para vocês que o verbo principal é o último da locução verbal. Então, nessa construção nossa verbal aqui, eu tenho has, cleaned. Cleaned é o último verbo. Ele é o último verbo, ele é o verbo principal. Ele é o verbo principal. Está no particípio passado. Então, vai entrar o be no particípio passado. Aí você tem que guardar. Tranquilo? O que acontece com esse has aqui, que é o primeiro? Bom, ele continua, gente, porque ele não é o verbo o quê? Principal. E nós vamos manter o tempo nesse exercício, tudo bem? Já chego lá na questão de prova. Então, the windows, veja só, the employee has, porque é terceira singular. The windows é terceira plural, então fica the windows have. The windows have. Eu preciso agora do be no lugar desse cleaned, como eu falei para vocês, particípio passado. O particípio passado do be, gente, é been. Been. Ok? 2 S mesmo, tá? Então, the windows have been, e esse clean tem que vir para cá e assume que forma particípio passado. Mas veja, ele já está no particípio passado, então ele vai continuar no particípio passado. Então fica aí cleaned mesmo, tá bom? Cleaned by the employee. Como é que fica a leitura dessa frase na voz ativa e dessa frase em voz passiva? Vamos lá na voz ativa. O empregado limpou as janelas. Poxa, mas o empregado limpou as janelas? Sim, o empregado limpou as janelas, tá? Assim que nós vamos fazer a leitura, tudo bem? Como é que fica a leitura da voz passiva? As janelas foram limpas pelo empregado. Poxa, mas não tem um have been? Não teria que ser as janelas têm sido limpas pelo empregado? Gente, estranho você falar assim, não é não? Estranho. Elas têm sido limpas pelo empregado, sei lá, a não ser que você dissesse assim constantemente, diariamente, né? Aí até vai, né? Ok? Mas veja, não é o caso aqui, eu não quero também entrar em situações diversas. Preciso trabalhar com vocês aqui para descomplicar esse tempo verbal. Então faz o seguinte, o empregado limpou as janelas, ponto, ok? Limpou? Limpou. As janelas foram limpas pelo empregado. Então vocês guardem aí que esse have been, ok? Detalhe importante, então, já que eu fiz essa chave, né? Logo embaixo do have been é o seguinte, então você anote aí, present perfect, present perfect. Como é que ele é construído, gente? É o have ou has, ok? Então, presente. Mais perfect vai ser o quê? Particípio passado. Você perguntar assim, professor, eu posso no lugar do have e do has colocar outro verbo? Não. Present perfect é assim. Have ou has mais particípio passado. Have ou has mais particípio passado. Tranquilo? Bora adiante. Guarda isso aí por enquanto. Vamos embora. Número 6.
The employee will clean the windows. O empregado limpará as janelas. Veja que tem agora will, clean. Temos dois. Qual o principal? É o último. O primeiro verbo, que é um verbo modal, né? Também estudado nesse curso, tá ok? Ele expressa um futuro, tá bom, gente? É um futuro, tá ok? Então, o empregado limpará as janelas, ok? Que tempo é esse aqui? O will expressa um futuro, então ele é um future. Future. E o clean é o quê? Clean é um verbo que está aqui no infinitivo, a gente fala bare infinitive, tá ok? Só que não cabe aqui future infinitive, né? Não tem essa construção. Então, gente, o que acontece? Esse will aqui, como é um modal, um verbo bem diferente, bem característico, que tem algumas características assim, né, bem próprias, tá ok? Ele, junto com o verbo seguinte, vai compor um tempo verbal, chamado future simple, ok? Ok? Que é o future time, future time, ok? Então, future simple, future time. Então, veja, the windows, eu preciso continuar com o meu futuro, will, ok? Então, will. No lugar do verbo principal, que é o último, que vocês já sabem, vai entrar o be. Esse clean aqui, no caso, não tem ED, não está no particípio passado. Não tem NG, não está no gerúndio. Então, sobrou que forma, gente? Infinitivo. Infinitivo sem o to. Então, vai ser o próprio be sem o to, que a gente chama de bare infinitive, tá? Então, will be, aí eu preciso desse principal agora aqui no particípio passado. Will be cleaned. Tudo bem, pessoal? Ó, the windows will be cleaned by... Olha que só, gente, faltou o by, gente, viu? By the employee, tá bom? Esse by é importante, né? Essa preposição é importante. Então, the windows will be cleaned by the employee. As janelas serão limpas pelo empregado. Tranquilo? Beleza? Então, olha lá, um verbo aqui em cima, ou melhor, dois verbos aqui embaixo. 1, 2, 3. Não é isso? Número 7, tá? Número 7 aqui nós temos um futuro também. Só que nas gramáticas você vai ver que ele é um futuro be going to. Be going to. Que é o que você percebe aqui, ó. É um be, né? Ele está no is aqui, está conjugado, né, gente? Going to. Be going to, tá certo? Também vai expressar um futuro, tá? E nós, lá na sequência, nós temos o clean aqui, né? É o clean aqui. Então, como é que nós vamos dar nome a esse tempo verbal? Coloque assim, future, 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 be going to. Future be going to. É o futuro be going to, tá? Não tem nada a ver disso, tá, gente? Ó, o empregado está indo limpar. Por favor, não. O que está dizendo aqui no número 7, o empregado limpará as janelas. Vai limpar as janelas. Nós falamos assim também. Então, tá? Limpará as janelas, vai limpar as janelas, expressão do futuro. Tranquilo? Como é que fica essa frase 7 aqui, então, que você já sabe que está na voz ativa, porque antes do verbo principal não tem o be, imediatamente antes, tá vendo? Não tem aqui um verbo be. E você nem vê o clean como cleaned, que é participio passado. Então não dá nem para cogitar aqui, né, voz ativa, tá? Então fica a frase aqui, the windows, eu preciso do is, eu preciso do going to, eu preciso do clean, só que ele vai aparecer no participio passado, e eu preciso do be no lugar desse clean, ok? Então olha só, the windows é plural, todos de acordo? As janelas. O verbo is aqui nessa frase, ele aparece is porque concorda com o singular empregado. Então, the windows é plural, pede o are. De acordo? Então, the windows are, eu preciso do going to, porque eu vou manter meu tempo, ok? Vou manter meu tempo, are going to. E agora, esse clean aqui vai aparecer aqui, certo? Em que forma? Participio passado. Né? Só que antes eu preciso do be, concorda comigo? Ó, então vamos dar uma empurradinha nesse to para cá aqui para caber o be. Are going to, clean está no infinitivo. Are going to be, ok? Are going to be. Esse to faz parte do going, tá bom, gente? Faz parte do going. Não entra essa discussão, infinitivo, se tem o to, não tem o to. Ó, é be going to. O que vem depois é o infinitivo, obviamente sem o to. Não dá para ficar com dois to, né, gente? Então, are going to be cleaned. Cleaned, que é o nosso particípio passado. As janelas serão limpas, are going to be, serão. Limpas é cleaned pelo empregado. As janelas serão limpas pelo empregado.
Tranquilo? Beleza? Vamos dar uma pausa aí. Na sequência, continuamos com a número 8.